Mais conversas. Informação. Divulgação. Cultura. Desporto. E atualidade. Mais conversas. Um programa de João Mota e Bruno Prates. Mais conversas. Um programa de João Mota e Bruno Prates. Pensei que se falasse era fácil.
o que é sentir o teu amor. Não sei o que é sentir. Se por falar falei, pensei que se falasse era fácil de entender. À segunda-feira, entre as 20 e as 22 horas na Mais Oeste Rádio, mais conversas. Mais conversas. Mais conversas. Ora, voltámos à segunda hora do nosso 27º programa Mais Conversas. Lembrar que temos o apoio do Café Snack Bar e Cervejaria Chantarim, na rua Dr. Fernando Correia, em frente ao edifício dos Pimpões. Temos connosco Paulo Agostinho, presidente da Associação Comercial do Concelho de Caldas da Rainha e Óbidos, e também o seu vice-presidente Alexandre Tomás. E o João Mota faz este programa. Eu faço o programa com o João Mota, não é ele comigo. E se calhar era oportuno, como falámos há pouco, falarmos um bocadinho das grandes superfícies, não é? E de que forma a ACRO tenta ou pensa fazer frente a esta questão, que está sempre latente, não é? Nos dias que correm. É um elemento presente e que qualquer empresário, à partida, o considera como um elemento muito importante. Porque se é verdade que, por exemplo, nós aqui nas Caldas da Rainha, a A8 leva para fora. O que é desejável que traga também, não é? Para dentro. E é rápido, é cómodo, não diria que é barato, porque não é barato irmos aqui a Lisboa e vir, mas o poder de atração de um centro comercial, de uma grande superfície, que tem agregado normalmente um hipermercado juntamente, e não é sem querer, não é? Isso é no fundo aquilo que os centros de cidade viam e fazem. Nós, enquanto direção da ACRO, temos isso presente. O que foi criado numa grande superfície, entenda-se um centro comercial agregado a um hipermercado, e que há vários, não é? Quer em Leiria, quer em Grande Lisboa, que será talvez a maior foco de atração. Eu não estou a referir aqui ao Vivace porque tem uma escala mais pequena, não tirando mérito ao trabalho que é feito no Vivace, como é evidente, e que é um elemento importante, concorrencial, a nível das lojas de rua, de comércio de proximidade, de comércio dito tradicional, mas mais de proximidade, e, portanto, considerando que são áreas em que é confortável estar, porque lá dentro não chove, eu posso estacionar o carro e subir umas escadas rolantes e estar na loja que decidi entrar. Isso são coisas que o centro de cidade não tem naturalmente. E, portanto, o que é importante é sensibilizar quem manda, quem opera nesse mesmo no centro de cidade, portanto, quer as entidades públicas, quer os empresários que estão numa forma ativa no centro de cidade, para minimizar essas diferenças. E depois acrescentar aquilo que nos diferencia. Quer dizer, o público, ninguém vai ver uma coisa que não gosta. Ninguém faz quilómetros para ser maltratado ou por estar numa situação de desconforto. Portanto, nós temos de ter capacidade de valorizar aquilo que é único no sentido do comércio de proximidade, que tem mesmo a ver com o nome, ou seja, nas Caldas da Rainha, a maioria das lojas conseguem ter uma ligação aos seus clientes que é impossível ter numa grande superfície, porque são menos clientes, frequentam de uma forma mais presente as lojas de rua, e portanto as pessoas muitas vezes até sabem o nome das pessoas, sabem os seus ritmos diários, e isso cria essa proximidade. Isso é uma mais-valia, não é? Do que ser mais um número apenas de uma pessoa que entrou numa loja, compra um objeto e que provavelmente não passa lá. Impessoalidade, não é? Exatamente. Por um lado isso, por outro lado, ser agradável, e que é bastante agradável, passear numa rua pedonal, por exemplo, e ver as várias propostas comerciais que se têm a seu dispor. É bastante diferenciador de estar num espaço fechado com um conjunto de oferta que se torna depois, de certa forma, mais massificador. Portanto, claro que há públicos diferentes. Isso leva-nos, se calhar, a uma questão que é, a nível individual, todas as empresas, a partir definem o seu público-alvo, criam estratégias para atingir esse público-alvo. Enquanto cidade, enquanto centro de cidade, enquanto comércio de proximidade,
não pode ser tanto para públicos, tem que ser um público mais abrangente, porque são negócios muito diferenciados. As escolas têm uma oferta comercial, apesar de hoje em dia estar novamente, e há sinais evidentes disso, novas lojas que abriram. Há sinais de recuperação. Basta dizer, por exemplo, a Rua das Montas, que é uma rua, talvez a rua mais emblemática da Escola da Rainha, tinha, ainda tem, mas tinha várias lojas fechadas, que era um cenário impensável há 15, 20 anos atrás. Há 15, 20 anos atrás, as transferências de negócios que foram feitos naquela rua atingiam valores superiores ao que eram feitos em Lisboa, na Avenida da Liberdade ou numa outra zona de excelência de Lisboa. E, portanto, os tempos mudaram, e é importante ter capacidade de ir mudando, desejavelmente antecipando aquilo que é cenários futuros, para que essa natural desvantagem do comércio de proximidade em relação aos grandes centros de atração diminua. Agora temos de ter a consciência que não podemos ter a pretensão de ganhar, digamos assim, uma zona comercial que tenha 200 lojas, com um hipermercado, com um parque de estacionamento para 300 automóveis que não se paga, ou até com a saída do metro lá por baixo. E, portanto, nós temos a ter consciência da realidade, porque se não a tivermos, não conseguimos, obviamente, criar estratégias que portanto, é importante ser realista. Consideram isso, portanto, uma luta desigual, de alguma forma? Não, uma luta diferente. É uma luta diferente. Aliás, porque se há coisas, como estava a dizer, há coisas que são mais fortes lá e há coisas que são mais fortes cá. Portanto, o que nós temos de ter a capacidade é valorizar aquilo que nós somos melhores e melhorar aquilo que somos ainda menos bons, que passa muito por uma ação individual de cada empresário, mas também do todo. Portanto, aqui existe uma estratégia por parte da Acro nesse sentido? A Acro tem. Vamos chamar estas pessoas aqui, tendo em conta essas vantagens. Sim, aliás, repare, por exemplo, isto foi aquilo que nos foi transmitido por várias pessoas, e pegando aqui no exemplo aqui da Escola da Rainha, portanto, que existe aqui um centro comercial de uma dimensão mais pequena, que é o Vivace. As nossas ações de rua foram superiores a nível de afluência do que foi no Vivace. Quer dizer, isto vale o que vale, eu não estive no Vivace, portanto estou a dizer aquilo que me foi transmitido. Isto também não é uma competição de quem é que chega em primeiro lugar. Nós podíamos olhar para isto e deveria ser assim como um todo. Ou seja, o Vivace, por exemplo, e aliás era o projeto inicial que nos foi na altura comunicado, a ideia era introduzi-lo, até por uma questão de proximidade do centro em que ele está, com artérias pedonais que fossem passeios em que as pessoas pudessem circular, quer do centro comercial, quer para as lojas de rua tradicionais. Isso na prática ainda não foi conseguido. Eventualmente, com as obras de regeneração urbana terminadas, a cidade ganhará novamente ainda mais... Porque isso também não ajudou, não é? Não ajudou. Portanto, isto veio, digamos que nesta fase foi um pouco complicado, porque ainda estamos num período de troika, apesar da troika já não estar cá, mas há efetivamente uma... Ainda cá vem passear de vez em quando. Exatamente. Portanto, há menos poder de consumo, isso é evidente, as pessoas têm menos rendimento e, portanto, fazem as suas escolhas mais cuidadosas. Portanto, a compra de impulso desapareceu. E, portanto, isso é válido, quer para um centro comercial e é válido para as lojas de rua. Eu dava só um exemplo que também demonstra essa preocupação que o centro comercial tem. Por vezes essa questão é posta como se o comércio tradicional, ou de proximidade, que eu gosto mais do termo de proximidade, fosse sempre tivesse uma posição inferior às expectativas e o centro comercial tivesse sempre na sua pujança. Isso não é assim também. E se nós olharmos para, por exemplo, Grande Lisboa, há vários centros comerciais que são, neste momento, flops completamente a nível comercial e que se mantêm com a maioria das lojas abertas porque há contratos que se têm que se manter, porque as cláusulas são bastante penalizadoras para quem se quiser ir embora, mas já não têm o fluxo que, naturalmente, é expectável. E não têm porquê? Porque, obviamente, as pessoas têm menos capacidade de compra e, mesmo entre eles, acabam por depois serem concorrenciais entre eles. Basta olharmos para, por exemplo, o Centro Comercial de Loures, que nos afeta aqui a nível de proximidade, é o primeiro, digamos, elefante que nós temos que apanhar aqui. O Loures Shopping é um centro comercial que tem vindo a cair gradualmente, muito não por culpa do comércio de proximidade, alguma também, como é evidente,
mas porque os outros centros comerciais de Lisboa, por exemplo, o Vasco da Gama, o Colombo, enfim, absorveram quando há menos a dividir, não é? E depois há uma coisa engraçada que denota essa preocupação que o centro comercial tem e que o comércio de proximidade ainda não tem. Nós, enquanto direção da Acro, temos tentado fazer essa sensibilização, mas por vezes não é tão fácil. As pessoas têm que perceber isso e têm que acreditar nesse conceito. Os centros comerciais desenvolveram já há algum tempo esta parte, há mais de 2 anos, estratégias para conseguir aumentar o seu fluxo de clientes no centro comercial, que passam por um suporte financeiro do próprio centro comercial em relação aos lojistas. Okay? Era a mesma coisa, vamos imaginar que as Caldas da Rainha, vamos imaginar que durante este fim de semana, não é, todas as pessoas que fizessem compras nas Caldas da Rainha tinham um bónus adicional, okay? Mas que é uma entidade externa aos empresários que o dá. Neste caso são os centros comerciais que o fazem. Para quê? Para criar mais fluxo. E por consequência, porque o fluxo que tinham já não era o fluxo desejável. Portanto, esta diminuição de consumo é transversal na sociedade portuguesa. E porque são grandes estruturas também têm um peso, não é? Até porque os contratos implicam que, em muitos casos, comissões sobre a própria faturação e, portanto, se a loja vender menos, a entidade produtora... Nós tivemos, num programa em que ainda não estava eu presente, o Paulo Feliciano, da Casa Antero, Pachá, Casa Antero, e o Paulo falava nisso mesmo, que há uma sinergia, um esforço de todos os comerciantes no comércio tradicional em estudarem ou pensarem em estratégias de marketing para se dinamizarem eles próprios, que é uma questão que isto verifica-se depois noutros setores, no ensino, não é? O ensino público também começou a esforçar-se mais em termos de mostrar o que tem para oferecer, e parece-me que essa premissa talvez tenha sido o grande impulso do comércio tradicional das Caldas, ainda que tenha o apoio da autarquia, o apoio da Acro, mas os comerciantes, sem esse esforço que o privado faz, não é? Se calhar o que devemos hoje como comércio tradicional, as pessoas voltarem à rua, as ruas estarem cheias, este esforço que a Câmara faz, se calhar é uma forma de premiar o esforço dos comerciantes também. Será que estou enganado? Eu não diria que está enganado. Pode ser até uma perspectiva mais benévola, se quiser. O que eu acho é que, imagino eu estou a imaginar, que a leitura que é feita é esta: sem comércio não há cidade. Exatamente. Ou seja, e verificámos isso há relativamente pouco tempo também. Nós temos o exemplo de Lisboa. Lisboa, há 20 anos, a Baixa era uma coisa, parte da Baixa, vamos lhe chamar assim, agora é outra, e não foi por acaso. Ou seja, se quem gera o espaço público, neste caso as câmaras municipais, tiver uma perspectiva pouco abrangente dos vários intervenientes desse mesmo espaço público, o que pode acontecer é que, neste caso das Caldas da Rainha, que é uma cidade com uma grande carga comercial, o centro da cidade, se desaparecerem dali o comércio, e houve há 2, 3 anos atrás, houve ali uma altura em que se começou a ter sinais muito evidentes disso, em que, portanto, muitas lojas fechadas, e bastava circular naquela zona central para se ter a noção de uma cidade em que a maioria das pessoas não queria lá viver. Porquê? Porque não tinha luz, não tinha segurança, não tinha vida. Ninguém quer viver numa cidade às escuras, com medo de ser assaltado e sem alegria. Portanto, o centro da cidade, que é o coração da cidade, e que é necessário para abastecer de vida a periferia da mesma cidade, tem que ser cuidada, não é? Quer dizer, se eu tiver um jardim em que a praça central do jardim estiver cheia de ortigas e de ervas daninhas, ninguém vai ver o jardim e toda a gente se afasta. Claro que em situações tão concorrenciais, como dizia há pouco, com as grandes superfícies, os centros comerciais, esse esforço tem que ser muito presente. Eu penso que esta Câmara Municipal, como outras, noutros sítios, este Executivo Camarário, pelo menos das várias conversas que fomos tendo tido, de um trabalho muito constante, porque nós, como somos uma direção ativa, portanto, nós não estamos a ocupar um lugar pelo facto de queremos ocupar esse lugar, não, nós estamos lá para fazer coisas, que por acaso temos que ocupar aquele lugar para as fazer, é uma coisa diferente. E parece-nos que essa sensibilidade, e é importante, porque isto depois tem consequências. Vamos imaginar o que aconteceu. As Caldas ficaria sem a Praça da Fruta onde sempre foi. Basta ver o exemplo deste período da regeneração urbana. O centro de cidade caiu, quebrou ali. Com a reabertura da praça, gosta ou não se gosta das bancas, isso são questões subjetivas que nunca se agrada a toda a gente,
ela automaticamente ganha outra vida. Basta ver o que é a cidade pós e antes do fecho do termal. Portanto, essa centralidade em que o termal era o foco principal, em que dava, a nível de negócio para a cidade, muita escala, portanto, tinha ali muita envolvência, o facto de ter terminado teve consequências que ainda hoje são visíveis, de diferenças. Já agora, e já tivemos aqui outros programas em que falámos nessa questão do termal, não é? Qual é a vossa opinião sobre isso? Porque estamos a falar de assuntos diferentes, não é? Como falámos na primeira hora, o Paulo é empresário, já há 46 anos, e o Alexandre também é empresário há 45 anos. Portanto, tirando esta parte institucional da Dacro, vocês também têm uma opinião muito própria sobre isso. Sim, claro. Eu gostava, no entanto, e se me permitem, fazer só aqui um reforço às palavras, excelentes palavras que o Alexandre acabou de mencionar. Nós podemos ver, neste momento, a Avenida da Liberdade, em Lisboa, o espaço do centro-cidade, tem marcas que nenhum outro centro comercial no país tem. Ou seja, as marcas investiram naquele local por uma razão simples. Porque quem governa aquele local, assim como, por exemplo, as administrações dos centros comerciais, teve o cuidado de o preparar. De o cuidar para que fosse possível estacionar aquelas marcas. Tem que haver uma estratégia. Porque os nossos negócios dependem da nossa porta para dentro, mas eles são influenciados, e de que forma? Pelo envolvente exterior. Se essa envolvência exterior não for cuidada, os nossos negócios podem ser o melhor do mundo. Mas a minha loja de vestidos de noiva, no deserto do Ceará, não tem grandes hipóteses de sobrevivência. Ninguém chega lá. Certo? Portanto, ainda por cima as pessoas casam-se cada vez menos. E nós temos então já vamos falar disso. Fazer aqui um apelo ao casamento. Não queria entrar por aí. Fazer aqui um apelo ao casamento urgente. Mas existe um fluxo muito grande de comerciantes que vêm de fora, não é? Da periferia. De Leiria também. Leiria, que tem um bom polo de comércio, mas também vêm pessoas de fora. Essa é uma outra questão. Podemos falar da importância que a cidade tem e da imagem. E uma tradição. Também temos essa tradição. Agora, eu queria referir que é possível os centros da cidade, quando são bem governados, quando as autarquias, o governo local tem estratégias, como referiu bem, é possível fazer frente a qualquer outro espaço, desde que tenha condições. Um exemplo simples: nós pedimos à autarquia que os centros, os parques de estacionamento tivessem 2 horas de estacionamento gratuito, porque essa é uma condição fundamental para quem nos visita tenha a possibilidade de estacionar o carro no centro da cidade, e tal como se é nos centros comerciais, e na parte deles oferecem 2 horas, nós também temos de ter essas condições. Temos de ter bom estacionamento, boas acessibilidades, ou seja, é possível. Tem que ser, é bem governado o centro, assim como faz uma administração do centro comercial. Cuida do seu espaço para depois conseguir o fluxo de pessoas. Bem, é possível os centros de cidade concorrerem, e reforçar também o que o Alexandre disse, pelo menos no tempo em que somos direção da Acro, o atual executivo camarário está sensível para essa necessidade, que é o meio envolvente da cidade tem que ser apelativo. E basta ver a nossa cidade nesta altura, em que houve uma campanha de limpeza das ruas, das paredes, a cidade está mais apelativa, está mais bonita, e portanto isso também é um dos principais fatores para que as pessoas possam visitar a cidade. Portanto, é importante referir que os governos locais, as autarquias, as câmaras, têm também que fazer esse investimento. Não basta só ter boas lojas, boas marcas, boa oferta. É importante haver todas as outras condições de estrutura que as pessoas consigam chegar ao centro da cidade. Ninguém pense que fechar um centro de uma cidade ao trânsito e pôr um estacionamento a 10 ou 15 minutos para as pessoas virem a pé, as pessoas não vêm, porque têm alternativas com melhores condições, e portanto aí o centro das cidades, por boas marcas, por boa oferta que tenha, está sempre em desvantagem. Outra característica, ainda bem que teve o nosso colega de direção aqui, o Paulo Feliciano, a quem aproveito para mandar também as boas festas e um grande abraço. Os centros de cidades têm algo que os centros comerciais não têm, o Alexandre também referiu bem. Os centros comerciais são quase todos iguais, as marcas são quase todas as mesmas. Não há uma Casa Antero em mais nenhum lugar do país, só há nas Caldas. Aproveitamos para falar no aniversário do Chico. É um não lugar, não é? A Casa Antero faz 57 anos este ano, celebra os 57 anos.
estou a falar porque sou o autor da banda desenhada que comemora os 57 anos do Antero. O Paulo esteve cá a propósito do aniversário da Casa Antero. Um abraço para o Paulo. Muito bem. E a sua equipe. Não há nenhuma outra cidade que tenha uma mercearia pena, certo? E isto é que nos identifica, é diferenciador dos centros comerciais. E, portanto, é isto que também caracteriza a nossa cidade e que traz. Portanto, é este negócio local que identifica as Caldas que os centros comerciais não têm. E muitíssimo bom, como podemos ver, a mercearia pena, a Casa Antero e tantas outras marcas que se vão mantendo com negócios corretos e que têm o produto e o serviço que os clientes querem e, portanto, cada vez mais pessoas vêm. Referiu e bem que muitos outros comerciantes vêm para Caldas da Rainha, como Leiria Torres Vedras, acabou de abrir uma empresa que vem de Torres Vedras. Porquê? Caldas da Rainha é a única cidade da região oeste que tem esta oferta comercial. Nós temos mais de 400 lojas no centro de cidade. Não há nenhum centro comercial, há um centro comercial em Portugal que tenha esta oferta. Os centros comerciais estão mais concentrados, as lojas. Aqui há uma área mais vasta. Nós temos uma oferta como nenhuma outra cidade tem. Se conseguimos visualizar, imaginar um triângulo entre Leiria, Santarém e Torres Vedras, Caldas da Rainha é o destino de excelência. Portanto, daí somos também um destino de privilégio para os empresários que vêm de todas as localidades investir E o Hospital Termal? Aí, o Hospital neste triângulo, Termal, estava a ver se onde é que fica? Fugiu da questão, mas não. Ou seja... Mas qual é o vosso, no vosso entender, qual é a vossa... Nós não podemos esquecer que a nossa origem, Caldas da Rainha, é nas termas, nas águas quentes, certo? E, portanto, nunca podemos fugir a esta nossa origem, até porque a cidade comercial, empresarial, também se desenvolve por ter um hospital termal. Esta oferta vasta foi-se desenvolvendo também graças a esta importância deste hospital termal. Bom, e agora vou falar em termos pessoais, por aqui o meu cargo de lado. Eu não sei como é que se consegue em 20 anos de destruir um hospital termal. Não entendo. Espero que não tenha sido opção política. Enfim, deve ter sido alguma razão estranha. Eu costumo dizer que qualquer chafarica neste país que deite 5 gotinhas de água quente todos os dias cria à sua volta uma estrutura hoteleira. Nós não conseguimos nada disso. Conseguimos acabar o único edifício mais antigo da Europa, segundo dizem. É o mais antigo do mundo. O nosso hospital termal. O que é estranho. Os outros andam à procura de algo novo e nós, quando tínhamos algo, como sabem, a área da saúde é um dos setores empresariais com maior rentabilidade neste momento, a nível mundial, nós, quando tínhamos, digamos, aqui a galinha, matámos-la. E agora, todos podemos imaginar os milhões que são precisos para reinvestir num hospital termal, em 4 edifícios fantásticos, que nós chamamos como pavilhões do parque, que estão praticamente em ruínas. Portanto, quando alguém pensou isto há uns anos atrás, não sei qual foi o objetivo, mas deve ter conseguido. Nós conseguimos aniquilar, praticamente, apesar dos esforços que estão a ser feitos. Não vai ser fácil, nos próximos anos, voltar a ter o que tínhamos há, por exemplo, 15, 20 anos atrás. O hospital termal é fundamental para a vida da cidade no seu todo. É o que nos identifica. A nossa rainha, se ela pudesse falar, não é? Se calhar não ficaria muito contente, porque Caldas da Rainha é precisamente isto. Nós conseguimos... As Caldas nasceu à volta do hospital. Claro. É a nossa origem. É a nossa origem. As águas, como sabem, Caldas significa águas quentes. É estranho como conseguimos ter a capacidade de acabar com algo fantástico. Eu, voltando à minha ideia do início da hora, portanto, há muito esta ideia que nós estamos sempre à espera que o poder local resolva os nossos problemas. Isto é uma ideia que começa a perder-se no tempo. Portanto, temos que ser nós, desde a porta da nossa casa. Parece-me a mim que este esforço que os comerciantes têm feito, mesmo os próprios caldenses, nós vamos pedindo, portanto, ajuda à autarquia, desta maneira vamos mostrando como é que se faz. Parece-me a mim que, se nós mostrarmos como é que se faz, eles também dão um pouco mais deles. Não é? Eu não posso defender, porque não tenho condições para isso, as autarquias e os presidentes que lá têm estado. Mas parece-me a mim que esta autarquia está muito disposta a aprender com
seja no setor do comércio, seja noutro setor. Já falámos aqui algumas vezes de que realmente os comerciantes têm feito um esforço notório, os privados e não só, quer dizer, os comerciantes são quase todos privados, não é? Eu quero que me digam de alguma maneira se acham que esta autarquia está aberta a esta questão do hospital termal. Como é que acham que isto vai terminar neste mandato do Dr. Tinta Ferreira? Eu queria, antes disso, queria fazer aqui um termo de comparação que penso que responde de certa forma à sua pergunta. Se nós olharmos para as Caldas, eu costumava dizer o seguinte: é difícil uma cidade que tem a 10 km praias fabulosas, que tem um parque único a nível nacional, que tem uma história termal brutal, que tem cultura, entenda-se cerâmica, artistas caldenses com história, o legado do Bordalo, que tem depois a parte das cavacas, dos beijinhos, que tem mesmo a parte já interior, todas estas aldeias à volta com muita história, com muitas vivências. É difícil conseguir ter isto tudo e não aproveitar nada, não é? Difícil, parece-me que é consensual. Bom, e isto, a minha análise pessoal, foi o que foi feito durante muito tempo. Faz-me lembrar um pouco aquela ideia do fulano que tinha uma vida muito agradável e esqueceu-se que tinha que continuar a trabalhar. E, portanto, os anos foram passando e o palácio perdeu-se, o carro perdeu-se, deixou de ter as condições que tinha. Ou seja, nós temos que, se temos o privilégio de ter naturalmente uma cidade com este enquadramento, temos que saber manter e melhorar. E isso não foi feito durante muito tempo. O hospital, como o Paulo estava a dizer, e eu partilho essa opinião, é estranho, quer dizer, problemas que todos os hospitais podem ter, as bactérias ou o que seja, mas os problemas são para se resolver. É verdade também que o tempo público é diferente do tempo privado. O conceito de tempo, quer dizer, numa empresa, um problema resolve-se num dia, porque tem que resolver, porque tem um prejuízo, tem um custo, e o custo quem paga é o empresário. O tempo público leva 10 anos, porque quem paga é o empresário, mais os outros empresários, mais os outros cidadãos, mais os funcionários públicos que toda a gente paga, não o próprio que toma a decisão. E muitas vezes isso retira a brevidade que devia ter. É evidente para mim, com este enquadramento que eu estou a dizer, que este Executivo Camarário tem diferenças notórias, do meu ponto de vista, de apoio, de sensibilidade, de percepção mais além do que é o evidente. Veja-se o exemplo, além do apoio que é dado às ações que a ACRO tem desenvolvido neste ano, praticamente que nós temos de mandato, mas vamos ver o exemplo, por exemplo, do que foi feito no parque, em maio, o Cavalo Lusitano. Sim. Portanto, eu recordo-me das feiras no parque e recordo-me do interregno entre as feiras do parque e este evento. Este evento foi brutal, a nível de mobilização de pessoas. Portanto, eu não tenho memória, tenho 42 anos, eu não tenho memória de algo assim. As feiras no parque já estão muito para trás. Sim, já, muito. Este ano foi um ano fértil em termos de eventos. Mas isso seria, se calhar, uma boa forma de revitalizar esta questão. A forma como a Câmara olhou para o projeto e, como disse bem, que vem, penso eu que foi assim que a gênese do projeto vem, portanto, ele vem de uma associação que apresenta o projeto e que a Câmara o apoia, no fundo, de certa forma, dentro daquilo que é esta ligação que tem com a ACRO também. Isso denota uma presença e uma disponibilidade muito mais proativa do que executivos camarários anteriores. Isso tem que ser referenciado, porque é evidente. É evidente. Aquilo que o Paulo também referenciou há pouco, que era determinante. Uma das coisas que nós estávamos a cair num estado já muito complicado era a degradação da cidade, enquanto o vandalismo... Estamos a falar das pinturas nas paredes, sim, não é? Do vandalismo. Porque uma coisa é arte urbana, outra coisa é vandalismo, não é? Houve uma intervenção clara. Talvez forte. esse vandalismo fosse uma chamada de atenção também às entidades, não é? Não, eu acho que é simplesmente vandalismo. Porque, eu saiba, eles não faziam aquilo na sala de jantar dos pais deles. Portanto, faziam só nos imóveis dos outros. Que é uma coisa... Eu respeitava... Aliás, isso ocorreu também durante essa feira do Cavalo, não é? Sim, esse evento também aconteceu. Sim. Porque depois há um lado também que nós temos, e isso não há volta a dar. Ou seja, haverá sempre quem concorda e quem não concorda. Agora, temos que ver quantos é que concordam e quantos é que não concordam. Nós não podemos ter estratégias para dar para todos os lados. Portanto, se a cidade, no seu todo,
ou parte desse todo, acredita e valoriza a tomada ação, é essa que deve ser utilizada, não é? Por exemplo, é pena, isto é exato, por exemplo, há um exemplo também muito interessante ali nos Silos, de uma intervenção de arte urbana, essa sim, de arte urbana, fabulosa, da cara de uma senhora que está lá desenhada. Coisas dessas, fabuloso. Isso é diferenciador. Isso é um polo de atração. Agora, vandalizar, como foi feito, de uma forma sem critério, sem imaginação, até mal vandalizado. Que causava prejuízo até nos próprios comerciantes. Sim, repare, nós todos individualmente, eu já, parei de pintar, não pinto mais. As grades das lojas não pinto mais, porque não vale a pena, porque nós pintamos e no dia a seguir está igual, não é? E isso é mau, mas bom. É isto que eu... Nós verificámos aqui nas Caldas, e estamos à vontade para falar nisto, num reverso muito evolutivo. Portanto, passámos do 8 para 80. As Caldas, há um ano atrás, antes das eleições, era um marasmo, o comércio estava parado, as lojas estavam vandalizadas, havia muitas lojas fechadas, muito por culpa da crise, não é? E de um momento para o outro, isto talvez tenha coincidido também com a tomada de posse desta nova direção da Acro, de um momento para o outro... Muito obrigado, meu padre. Muito obrigado. Coincidência ou não, mas acredito que não seja, e são nossos convidados também por mérito, não é? Por nós reconhecermos o vosso mérito também. De um momento para o outro, a cidade ganhou vida. Portanto, há uns meses atrás havia a problemática das obras, que eu também quero que falem sobre isso, os atrasos que teve, que foram muitos atrasos, alguma... não digo incompetência, mas alguns contratempos desnecessários, e de repente as Caldas ganham vida e parece que todos esqueceram já dos problemas das obras, dos atrasos, e agora somos a maior cidade em termos de animação, e é um facto, estamos a ter um trabalho notável. Mas como é que nós conseguimos abafar tudo aquilo que tem acontecido até agora? Como é que veem essa questão das obras? Como é que esse virar de face? Como é que nós conseguimos abafar? Bem, nós empresas não, porque sofremos imenso nesses últimos 4 anos com estas obras. Um prejuízo incontornável. Claro, isso não há volta a dar. Os prejuízos estão, existiram, continuam a existir. As obras, todas as obras têm consequências nefásticas, não há hipótese. Se nós temos um trator à frente de uma loja durante semanas inteiras, não há forma de fazer entrar clientes. Volto ao que referi há pouco, uma envolvente não ajuda. A obra tem que ser feita. O problema é que todas elas demoraram tempo excessivo. E, portanto, isso foi mau. Felizmente estamos na reta final, portanto, temos de ser otimistas e temos que olhar para a frente. Felizmente temos só ainda 3 zonas em intervenção, a Rua Camões, o Largo 25 de Abril, e vai começar no princípio do ano a Rua Engenheiro Eduardo Pacheco, e vamos esperar que este calvário no qual todos estivemos envolvidos nos últimos 4 anos termine de vez. Foi mau, porque nos parece que houve mau planeamento. Portanto, as obras, como sabem, tinham que estar concluídas antes do final deste ano, não vai suceder, e, portanto, foi pena que não houve o acautelar das consequências que nós, empresários, tivemos que sofrer. Portanto, aí é um reparo que se tem que fazer à Câmara. Eu gostava, no entanto, até porque, não sei se sabem, o Dr. Tinta Ferreira faz 50 anos hoje, do qual aproveito para felicitar. E acompanhamos. E acompanhamos, até porque foi o nosso primeiro convidado do Mais Conversas. Mas nós... Parabéns, Dr. Tinta. Eu há pouco estava a ouvir, se estivesse todo lá, pensava assim, bem, aquilo é a campanha política do PSD, que estão a dar todos os elogios. Não é o nosso caso. Sim, nós somos honestos e, portanto, há que dar o valor a quem o tem. E o Dr. Tinta Ferreira tem feito um esforço para, nesse sentido, ajudar a Acro, os empresários, a que a cidade seja melhor, tenha mais condições. O trabalho tem sido feito e quem produz tem que ter esse mérito. Não há aqui qualquer apoio, antes pelo contrário, até porque os políticos conhecem-nos, nós temos a frontalidade presente sempre, até fomos ocupar este lugar mesmo para inverter aqui um ciclo nesse sentido, que era a política colocar-se às vezes onde não deve, e portanto os elogios que estamos aqui a fazer não têm qualquer cariz político, antes pelo contrário, damos-nos bem com todos os políticos e com todos os partidos políticos. Não era essa a intenção do elogio que estávamos a fazer, e vão-me desculpar de acentuar desta minha tónica, que é para não haver quaisquer confusões. Há um trabalho feito, ele é bem feito,
está a ser bem feito, está a ser... ou seja, as nossas ideias enquanto associação comercial estão a ser ouvidas, o que no passado não sucedia. E isso há que dar mérito a quem o tem. Vamos esperar que as obras terminem a curto prazo, e assim esperamos. E a cidade realmente está a renascer. Nos últimos 2 meses temos 10 lojas novas em zonas centrais, lojas que vieram engrandecer. Eu não tenho nada contra os bazares dos chineses, mas como numa cidade que quer ter qualidade, glamour, que se quer projetar extramuros, não esquecer que o Concelho das Caldas tem 51 mil pessoas e a oferta de comércio e serviços está previsto para 3 vezes superior, são 150 mil. Portanto, necessitamos e muito que venham de Alcobaça, da Benedita, de Torres Vedras, às Caldas da Rainha. Portanto, a cidade tem que ter essas condições e, portanto, elas estão a ser criadas, há novos investimentos e nós, empresários que sofremos o mal que foi as obras, estamos todos esperançados que novos tempos surjam, porque é importante também. Sem nunca esquecer, e para terminar esta minha intervenção, as empresas têm uma ação social importante, não só criando emprego, não só pagando impostos, mas também na vida das próprias cidades. O Alexandre tinha referido há pouco, uma Rua das Montas com 7 lojas fechadas, sendo um dos eixos principais de comércio, era uma má imagem, era um mau princípio que também... Deixa de ser a Rua das Montas. Claro, deixa de ser a Rua das Montas. Quando o coração está mal, os outros órgãos vão-se abaixo, não é? Portanto, há este novo renascer, digamos, da própria cidade. Estamos na época do Natal, uma nova oportunidade, um renascer, e a cidade está a renascer. Vamos ter um ano 2015 melhor, com mais condições, com investimentos. Também é preciso fazer. Eu gostava de fazer aqui um outro realce. Para o ano, vamos ter, em princípio, mais uma grande feira no parque. É importante, o parque tem que ser também apoiado, uma estrutura fantástica. Portanto, em princípio será a feira da fruta ou da cerâmica. Portanto, vai voltar ao parque. Temos que voltar a ter aqueles grandes eventos como se deu com a feira do Cavalo, porque é um parque tão central, tão no centro da cidade, que era uma... E tem uma dinâmica muito própria, não é? Sim, é um espaço lindíssimo, em que é possível fazer eventos sem estragar a sua própria beleza natural. Portanto, é possível... E isso provou-se no Cavalo Lusitano, provou-se que um evento dessa envergadura não danifica em nada e não prejudica... Sim, apesar de, como sabemos... Claro que há tem custos também e envolver... Mas estamos a falar do parque, essas características desses eventos também depois vieram sensibilizar outras ações, as visitas que se fizeram ao parque para verificar. É um todo. Portanto, há depois um estimular já que estão a estragar, vamos falar nele, e isso também se tornou positivo de alguma maneira. Portanto, vamos passar a mais um tema, talvez o último, porque a conversa tem estado tão agradável. Estamos quase no fim, não é? Sim, tem estado tão agradável, temos abdicado um pouco da parte das músicas, porque quem nos está a ouvir gosta de vos ouvir, com certeza. Vamos ouvir então... Talvez tenha muito a ver com isto, o quase perfeito, porque ainda não está perfeito, não é? O comércio talvez não esteja ainda perfeito. Por fazer. Dos Dona Maria. Diga-nos porque é que escolheu o Paulo. Não, era quase isso. Quase perfeito é algo que nós tentamos atingir. A cidade precisa da colaboração de todos e todos temos que contribuir de forma positiva, independentemente de, como referiu o Alexandre há pouco, podemos achar a praça correta ou não correta, mas neste momento temos uma estrutura instalada, podemos achar que as obras demoraram imenso tempo, mas nós temos que olhar para a frente, positivamente, para a frente, vamos todos fazer com que tudo seja perfeito. Referiu há pouco, e eu tinha pensado neste tema também, referiu há pouco, em esforço e ajuda. Este quase perfeito é importante também, porque todos nos temos que esforçar mais e temos que ajudar para que seja quase tudo perfeito. E eu, se me permitem, para terminar mesmo, lembro uma parceria que nós fizemos com uma entidade que é o Olha-te, que de uma forma fantástica, e mando aqui os cumprimentos à Célia, tenta fazer com esforço, ajudar quem precisa. Todos juntos fazemos muito melhor. Ok, vamos ficar uma então... deixa para o tema, não é? Uma excelente deixa. Vamos ficar com Quase Perfeito dos Dona Maria.
perdidos num rio sem leito. Que dirá se o tempo nos der o tempo a que temos direito? Se um dia um anjo fizer a seta bater-te no peito, se um dia o diabo quiser, faremos o crime perfeito. Sabe bem ter-te por perto, sabe bem tudo tão certo, sabe bem quando te espero, sabe bem beber quem quero, sabe bem ter-te por perto, sabe bem tudo tão certo, sabe bem quando te espero, sabe bem beber quem quero. Se um dia um anjo fizer a seta bater-te no peito, se um dia o diabo quiser, faremos o crime perfeito. Certo, sabe bem quando te espero, sabe bem beber quem quero, sabe bem ter-te por perto, sabe bem tudo tão certo, sabe bem quando te espero, sabe bem beber quem quero. Estamos de regresso após a música, à nossa segunda hora, que está quase a terminar, João. É verdade. Estamos quase a terminar esta excelente conversa com o Paulo Agostinho e com o Alexandre Tomás. Nós tínhamos enviado um desafio aos dois para nos dizerem aqui alguma divulgação, não é? Dos seus gostos, algum livro, algum filme, algo que quisessem aqui deixar. O Mais Conversas é também isso, é também uma forma de vos conhecer melhor, não é? Não sei se querem deixar aqui alguma sugestão para os nossos ouvintes. De um filme? Livro, por aí, sim, qualquer coisa. Aquela coisa do qual é o filme da sua vida, não é? Eu, para mim, é o Cinema Paraíso. Representa-me de certa forma aquilo que é o meu lado mais conservador, mais mediterrâneo, se quiser. As boas histórias são sempre boas, não é? Quer dizer, independente do enquadramento, mas o Cinema Paraíso foi sempre um filme que guardei na minha memória. Portanto, de resto, podia sempre dizer as imagens do meu Sporting a ser campeão nacional 20 anos depois de ter já passou algum tempo. Não, tive a sorte de ver a primeira vez em 81, 82, como miúdo. Há coisas que nos marcam. Eu deixo aqui ao meu colega de direção, Paulo. Bom, como referiste a uma imagem que eu gosto, que é o Sporting campeão, e não vou falar nos filmes, vou só dar aqui um livro que eu acho que as Caldas já merecia, e que é da nossa querida amiga Isabel Castanheira, Caldas de Bordal, que eu recomendava a todos que pudessem ler, que tem a história da nossa cidade, que eu acho que é simplesmente fantástico. E aproveito também para mandar um beijinho à Isabel. Da conversa de hoje, não Sim, é? sim, sim. Aliás, representa muito o livro no seu todo, no projeto do livro, no trabalho que foi feito. Representa muito, no fundo, aquilo que nós tendemos enquanto estratégia, enquanto ideia da direção da Acro. É muito isso, é o ser proativo, o envolver, o ser solidário, o procurar algo mais, algo diferenciador e acreditar que é possível fazer. E a Isabel foi, enquanto empresária, uma referência na cidade, com a 107, como é evidente, é um marco na cidade, como agente cultural, mais do que uma livraria só.
com todo o respeito pelas Bertrands que existem por aí, não é obviamente nada comparável. E este primeiro projeto, que nós acreditamos que, enfim, como somos amigos, vai ser o primeiro de outros projetos que ela vai lá para a frente, foi muito marcante, e a própria apresentação do livro no CCC foi muito marcante. Portanto, tínhamos a sala cheia, o grande auditório estava quase cheio. Aquilo foi fabuloso, quer dizer, poucas ações conseguem levar aquela quantidade de pessoas ali ao grande auditório. E, portanto, Muito bem, agradecer à Acro, ao Paulo Agostinho e ao Alexandre Tomás pela oportunidade de terem vindo ao nosso programa. Podem aparecer noutra altura, ficam desde já convidados. Muito obrigado. E sempre que precisarem do Mais Conversas para alguma promoção de algum evento, não sei se querem deixar uma última palavra. Façam esse desafio, porque qualquer dia tenho que fechar ali a porta. Fazendo outra vez, não. A sorte é que a nossa reunião de direção semanal é à segunda-feira também. E que nós todas as segundas-feiras, hoje é amanhã, passou para amanhã, nós todas as semanas reunimos, todas as semanas. Nós vamos ter os Cotas Jazz aqui no dia 20, dentro do... Que estiveram cá a semana passada? Sim, que vão estar aqui no dia 20, das 10 às 13, uma arruada pelo centro da cidade, incluídos nas atividades de animação de rua do Projeto Natal, que está a decorrer. Atividades que vão, como sabem, e os ouvintes também, música, dança, teatro, intervenções de rua. O São Pedro, esperamos que desta vez esteja connosco até ao Natal, porque todos os dias vamos ter intervenções fantásticas. Deixo o apelo, visitem Caldas da Rainha, venham ver a nossa fantástica cidade. Um último muito obrigado a Mais Oeste, João. Obrigado nós. João, para a semana vamos ter como convidados o professor José Pimpão, que é o ex-diretor da Escola Secundária Raul Proença. E a Presidente da Associação de Estudantes, não é? E a Presidente da Associação de Estudantes vem falar-nos do resultado do ranking em que eles obteram o primeiro lugar. Vamos conversar na próxima segunda-feira, à mesma hora, na Mais Oeste. Até lá, não se esqueça também que o Mais Conversas é patrocinado pelo Chantarim, não é? Café Snack Bar e Cervejaria Chantarim. Muito bem. Obrigado ao Sr. Carlos, obrigado Paulo Agostinho, Alexandre Tomás. E até para a semana. Até para a semana. Aos ouvintes, ao ouvinte que está mais atento, um grande abraço e até podem ver na nossa página de Facebook do Mais Conversas. Vamos colocar a gravação deste programa para ouvirem posteriormente, caso não tenham tido possibilidade de ouvir em 94.2 FM ou até mesmo no www.maisoeste.pt. É verdade. A todos, um grande abraço, obrigado mais uma vez e os nossos parabéns. Mais Conversas. Informação, divulgação, cultura, desporto e atualidade. Mais Conversas. Um programa de João Mota e Bruno Prates. Mais Conversas. Um programa de João Mota e Bruno Prates.